Galera, a gente tá com a Tati aqui no estoque agora, mas se você não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá, tá bem legal. A gente visitou a fábrica, conheceu as máquinas, viu embalagem de clientes, de amigos ali sendo produzido na hora, e o estoque que a gente vai ver aqui, só uma marquinha pequena, vocês se preparem. Vocês vão ver aqui, temos por aqui lá frente. Seguindo a visita por dentro da Ricapel, a gente vai ver agora na mão o estoque desses caras aqui. E é legal do estoque porque você que está trabalhando com embalagem genérica, você que está carimbando a embalagem na mão, ou você que está comprando, despendendo do teu fluxo de caixa, travando um fluxo que muitas vezes você não tem para comprar embalagem, presta muita atenção no que você vai ver daqui para frente. E eu já quero frisar uma coisa aqui, ó. Olha o cuidado disso aqui. Aqui é o manteiga da chapa, uma marca forte pra caramba no mercado, mas olha como é embaladinho, cuidado de tudo, para que fique tudo praticamente esterilizado para chegar no cliente, porque é responsabilidade com a embalagem que vai embalar comida. Há cerca de 3 anos atrás, vamos pensar assim, esse material ficava lá onde vocês viram as bobinas, tá? Dentro da nossa produção. Então lá tinha hoje tinha um mezanino, e quando chega o final do ano, a gente faz programação. Hoje a gente está fazendo programação com os clientes já a todo momento, por conta do prazo de entrega. Então, assim, esse material ficava estocado lá, chegou um momento que não deu mais, nós tivemos que pegar esse galpão, verticalizar para fazer estoque, vocês vão ver a quantidade. Então, assim, o que a gente procura ter com os clientes? Clientes que compram normalmente com a gente, tem várias lojas, várias unidades. Por exemplo, a chapa. Então, a gente tem hoje está sendo implantado um sistema onde tem lá a foto de cada produto, cada loja entra, solicita quanto quer, pede na segunda, eu entrego até sexta. Então, é faturado quando eu tiro a nota. O material está aqui dentro, está pronto, e ele sabe que ele não vai ficar com falta de mercadoria. É um risco. Mas para as grandes marcas isso é risco. Eu sou pequeno, eu não preciso de entrega toda semana, porque tem que ter uma demanda, tem um faturamento mínimo também. Mas vamos lá, comprou 3 mil, preciso que eu entregue 1.000 por mês. Ok, a gente tem um prazo para manter isso. O que eu não posso é produzir 3 mil e durar um ano. A gente vai fazer esse estudo, e se esse estudo for menor, a gente vai para menor quantidade. Mas não vamos deixar de usar personalizado. Não precisa usar liso. Hoje usar liso genérico, iFood 99, Kita, tá fazendo propaganda para os outros e não para tua marca, que é o mais importante. Foca na tua marca. Cara, como empreendedor, você tem que cuidar de alguns pontos. Tudo é investimento no final da linha. O fato de você abrir mão de uma embalagem personalizada, você está abrindo mão de mais um ponto de contato da tua marca no cliente. E um detalhe. E de lembrança na cabeça. E que nem sempre a embalagem personalizada ela é mais cara. Porque a embalagem genérica no mercado ela é mais cara do que a personalizada. Então você está gastando mais para não divulgar a sua marca. Mas o cara acha que é barato porque ele vai lá no mercado e compra um pouquinho. Exato. Então, vamos lá. Até o final desse vídeo a gente vai sentar e vai fazer conta com você. Pra você ver o quanto vale a pena você vir para uma embalagem personalizada. Como que é? É lógico, é um gigante, né? Não é tão bom bife. Tipo, não tem como um cara desse tamanho ficar sem embalagem uma semana. Exato. Esperando produção. Exato. Quando eu falei para vocês do saco de padaria, então, o saco de baguete, o saco de pão, a padaria fornada, tá? Então fica também aqui. E vamos entrar aqui, Vale gente, surf, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para as prateleiras. Cada um disso é de um cliente, é um tamanho de embalagem, é um material para o cliente aí ter mais tranquilidade, se preocupar com a operação dele e deixar a gente se preocupar com a embalagem. Porque nós somos especialistas nisso. Tem o seguinte também, né? Para você ter isso aqui, é o teu capital investido para ter segurança para o seu cliente. Exatamente. Então você valoriza. Tipo, bom, a gente sabe que o dinheiro do teu cofre, parte não está no banco, está no teu estoque. Exato. Então olha o tamanho disso aqui. E a gente faz isso ajudando o cliente, todo o material produzido, pronto. Então isso tem um custo também. E tem um risco. Porque se o cara quebra? Exatamente. Entendeu? Então a gente tem, o pedido é aprovado, é assinado que vai manter em estoque. O que a gente faz? Se o cliente for mudar a arte, ele pedir para confirmar quanto tem em estoque. Olha, eu vou te falar, nós tivemos um cliente também de um dos primeiros, como eu mostrei lá no primeiro vídeo, o Furapa, né? Uma loja de roupa também que era cliente nosso desde 1999 de São Miguel Paulista e que fechou a loja agora esses dias, e o que ele tinha de sacola, ele honrou
errou, ele pagou, nós parcelamos, legal. porque tem ali, tem que realmente ser feito. Se o cliente está vindo numa dificuldade, Avisa o correto é nos avisar. Por quê? Nós controlamos o estoque para o cliente, nós controlamos esse estoque mínimo. Quando está baixando, se ele me dá autorização, na verdade, eu automaticamente ponho outro pedido para ele. Na verdade, você antecipa um caixa para ele para deixar aqui guardado. Exatamente. Porque, cara, tem o seguinte também. Você que compra embalagem, compra lá de 10 mil, qual o tamanho do espaço que você tem para guardar isso daí? E a gente sabe que guardar embalagem é... Nossa! Então é um espaço disponibilizado, é o dinheiro disponibilizado, então é o que a gente fala, tudo tem custo. Então às vezes não dá, a gente não consegue. Lembra que eu falei no primeiro vídeo, eu posso não ser o melhor preço, mas eu vou te oferecer a melhor qualidade, a melhor entrega, ajudar você na solução do seu espaço. Como a gente tem Externa Café, as lojas do Lig Lig. O Lig Lig, as lojas são pequenininhas. Como que ele armazena? Então ele tem que pedir toda semana. Então, toda semana nós fazemos entrega. Tem um faturamento mínimo, como eu falei, tem todo um enquadramento, tá? Muito legal isso. Então, vamos vendo aí alguns nomes, ó. Carmeca. Pode. The Flavors, ó, Jesus está aqui. O The Flavors. O da hora é que tudo é embaladinho. Tudo isso embalado, me chama muita atenção. Só fica no estoque embalado. E na verdade tem mercadorias, porque antes era embalado no stretch, que tem ali suqueado daquele lado. Quando é sacola é assim, porque volta da mão de obra. E nós mudamos do stretch para aquele tipo de material. Aquela máquina chegou tem 2 semanas. Legal. Tá? Para que as meninas também não tenham que ficar fazendo a força, para que tenha essa agilidade e que fica muito mais bonito também para chegar no cliente final, tá? Ó, quem assistiu o primeiro Oliver vídeo, Garden. a gente vê... o Oliver é gigantesco. A gente vê uns cuidados que a Tati vai falando. A Tati, ela é fundadora, dona, financeiro, marketing, como todos vocês aí, empreendedor. Pouco de tudo. Mas você vê os cuidados que todo momento ela falou. Pô, a gente não comprou máquinas para substituir toda a parte de sacola do fechamento da alça para manter a cooperativa que tem quase 900 pessoas direta e indiretamente ligadas. Exatamente. Ela colocou, a cola não tem cheiro, a tinta não tem cheiro, o papel tem fibra, um papel mais fino vai aguentar porque tem fibra, colocando coisa de novo. Ela máquina para embalar, para facilitar o trabalho do funcionário, para evitar o desgaste, a fadiga. Nós temos meninas que fazem isso, então tem pacotes que são grandes, o peso para ela ficar virando. Então a nossa intenção foi, as meninas continuam fazendo, nós temos meninas nas máquinas também de folha. Então eu ponho ela para fazer outra função e evito o trabalho pesado para que elas estejam ali e tenham a qualidade de trabalho. Elas ficaram preocupadas, viu? Eu falei, gente, não é para tirar ninguém. Bom, a gente falou sukiá, que tá lá no canto, good market, ensalada, feijão de corda, néctar, ó. Todas as maiores estão por aqui. Néctar, que é gigantesco. Comida saudável. Não, comida saudável você tem uma porrada, né? Tem. Você tem o néctar, você tem o papila, você tem o let's poke, você tem... Tenho fora também. O lemon. Lemon, sujinho, todas as lojas dele. Farmácia, né? Então, tem toda essa questão. E isso está ficando cada vez mais forte, né? Farmácia e mercado. Farmácia de manipulação principalmente, mas assim, você tem Drogaria São Paulo, mas aí é que tá. Vamos pensar no seguinte, você entra na Farmais, né? Tem a Farmais, ele tem um saquinho craft de papel, eu não trabalho com aquele papel. Aquele papel é um papel de segunda linha, feito com papel que volta para reciclagem. Ele não tem fibra, ele rasga. Nós trabalhamos somente com papel de primeira linha. Por isso existe uma diferença de preço. Quando você cota... Até para os outros produtos é a primeira linha. Primeira linha. Legal. Nós não trabalhamos... Eu sei que para alimentação não tem como usar um... Exatamente. Para colocar o pão, tem muita gente por aí que usa o papel reciclado e não pode. Aí o pão já vai sujo. Não pode, porque ele é feito de atara, tá? Então ele tem que ser um papel com certificação. Então, o cliente ligou aqui, eu mando de onde eu comprei o papel, a certificação que o papel é próprio para alimento. Isso é muito importante, tá? Ó, e aí você vê o porquê que as grandes marcas estão aqui. O cuidado, toda a linha de cuidado que a gente acabou de frisar, vai também para o cliente. Por exemplo,
essa certificação é um cuidado para a sua loja, de você poder mostrar valor para o teu cliente da preocupação que você tem com a tua embalagem. Eu vou te falar que assim, né? Uma coisa que chama atenção lá também, viu? Você falar que o Ilhós, que é mais caro, é mais caro, que é desejado pelo cliente, não é tão bom quanto o outro. Exatamente, e a gente tenta mostrar isso pro cliente, porque eu quero que ele tenha um produto de qualidade e pagando um preço bom. Às vezes ele insiste, a gente faz o que o cliente quer, mas a gente tenta orientar. Tá? E uma coisa que a gente fala também é a questão assim, hoje tem muita gente na questão da certificação, então falando até um pouquinho do FSC. O que acontece? Eu compro papel FSC certificado. Eu não tenho a certificação FSC. Por quê? É dar dinheiro para a certificadora. Por quê? Eu só uso o papel da Irani. Eu só uso o papel da Lutepel. Você já vem da origem. São certificados. Então, só que para mim poder colocar o selo, eles querem que eu pague por isso. E isso vai encarecer o preço no produto final. Agora, eu tenho como comprovar que o papel que eu estou usando... a origem. O papel que eu estou usando vem de uma origem que tem FSC, tá? Legal. Então isso é uma questão, ó. A Japa One mais, a nossa carne, bem, sei, vocês conhecem? Aqui é Lojas Economia, que também é loja de roupa. Lembra que eu falei que a gente tem bastante distribuído. Mestiço, um cliente também muito antigo da gente. Pinóquio. Sim, Estrela. Nesses 25 anos, como é que você viu a evolução do mercado para sacolas assim? Olha, o mercado desse tipo de sacola cresceu muito. Eu vou te falar que é a sacola automática, tá? Porque é o que eu falei. Lá no primeiro vídeo, a gente falou sobre o que os shoppings usavam. Sacola offset, aquele papel bem grosso, alça de nylon em Ilhós, aquela questão de hot stamp. De um tempo, de alguns anos pra cá, vamos pensar aí 10 anos, 5 anos pra cá, é Riachuelo, CIA, todo mundo tá usando Zara, né? A Zara também, então Zara. Todo mundo usando sacola automática, que é isso que a gente fala. Melhor preço, qualidade, então você não deixa nada a desejar para as outras. E o plástico caiu bastante, gente, apesar de tudo, hoje a gente coloca aí cerca de entre 5 milhões de sacola por mês no mercado, tá? Nós não estamos falando de saquinho, nós estamos falando entre saco e sacola, que é usado para loja de roupa, o delivery, que é o saco SOS, tá? Tá bom? Por mês, 5 milhões? Caramba! Na verdade, o que a gente tem assim, gente, o pessoal tava buscando algumas questões da colagem automática na boca do saco, que é uma coisa que encarece muito, o que... Ela de se fechar para segurança. Exato, mas aquilo acaba encarecendo demais, tá? Então, uma coisa que eu indico muito para os nossos clientes, que, por exemplo, é o que o Outback usa hoje em dia, não, é a costurar a boca do saco. Ah, do carvão? Exatamente. Então, assim, o cara, ele pode ter a máquina manual, a gente não tem nada a ver com isso, mas é que eu acho que isso é uma solução muito boa. Ah, o seringueira usa isso? Tem o lacre, mas a gente tem o motoboy, tem regiões que o lacre acaba não atendendo, aí tem o Rio de Janeiro, por exemplo, que proibiu o grampo. Então, assim, a máquina de costura é uma questão que, assim, ele faz adaptação, passa, costura a boca com a mesma questão como se fosse a costura do saco de carvão, o cliente chega lá, puxa e não tem como abrir. Não depende de nós, mas a gente indica porque a gente quer a melhor solução para o nosso cliente. Custo, economia... Isso é uma inovação no mercado. Tem um ano, 2 anos isso? Tem, mais ou menos isso. O Outback, na época que o Outback foi mudar para esse, que ele queria que a gente colocasse dupla face na boca do saco, nós falamos, fica inviável. Eles fizeram um teste com uma outra fábrica e eles voltaram para fazer com a costura na máquina. Legal. Tá? Então, Insalata, Mocotó, Parceiraços, inclusive Mocotó abriu uma loja nova, Nexo Cafeteria, Burger da Rua. Já de Mocotó, exato. Masterchef Mocotó teve lá dando aula, o Lemo teve lá dando aula, o Júnior, Pedro. Eles acabaram de inaugurar a loja nova. Foi essa semana. Eu não tinha visto essa loja. Sim, segunda-feira. Arábia também, cliente, nossa, essa sushi, gente, seringueira, Balmo Bárbaro, olha lá, Balmo lá do Guarujá.
Dalminho, parceiro de muito tempo aí. Legal Os demais. Atrás, que são aqueles livros, loja de coisa de livro para criança, aqueles brinquedos lúdicos. Então, é o que eu falo, é uma infinidade de produtos. Isso porque a gente não enxerga lá para cima, né, gente? É muito grande, cara. Porque assim, tudo que vocês estão vendo aqui por baixo, lembra que tem 2, 3, 4 andares pra cima. 4 andares a mais. Mundo mais Verde, então nós temos aí, atendemos todas as lojas do Mundo Externa Café, que Verde. você falou. Frango Atropelado, que é lá Brasa pra Elétrica, região de Companhia do Campinas. Comércio também. Spielberg, roupa masculina, também cliente nosso desde praticamente do início, tá? Esses clientes do início que ela fala, eu sei a história que eu já ouvi. Então, o Ricardo passava de porta em porta convencendo as lojas de roupa. Posso contar um Vou dar pouquinho? offset, conta, manda Então, bala. assim, lá no início, não tinha vendedor, não tinha o arte finalista, era o Ricardo. Então, o Ricardo visitava o cliente de dia, de noite ele comprou o computador pro rapaz da clicheria, que fazia o desenho com ele à noite, montava a prova, levava, fechou, ia rodar, ele pegava na boca da máquina junto, levava para mão de obra, quando a mão de obra entregava, ele ia no cliente entregar. E tem vários desses clientes Que estão até hoje. que estão até hoje com a gente, que eram atendidos por ele, que são amigos, Muito sabem legal. da história e isso é muito legal. Isso, Muito. nós estamos falando de 27 anos, cara. Muito legal mesmo. Isso é Zé da do hora. Hambúrguer, Rubaiá. Quantos anos o Ricardo tinha quando ele começou? O Ricardo tinha. Ah, o Ricardo tem. Olha eu agora, o Ricardo tem 55 agora. Aguentou já, Ricardo. Já te aguentou, Ricardão. Né? Então, tem aí, ele tinha 28 anos. Ele trabalhava no financeiro de uma empresa que teve problemas, encerrou, era um grande comércio de eletrodomésticos, né? E acabou encerrando as atividades. E aí ele resolveu, na época, não conhecia nada, ele resolveu pôr as caras e hoje é o que a gente fala. Hoje a gente pode ajudar o cliente com muita coisa, gente. E a gente não Legal cobra demais. nada por isso. Rubaiá gigante de churrasco. Seringueira. A seringueira seringueira de casa também. Seringueira é um dos meus primeiros clientes. Seringueira, Simone e Luiz estão lá em Fortaleza, ó. Vim buscar sacola aqui pra vocês. E eles usam aquela máquina que você falou. Eles usam. Ele vive lá de São gigantes. costurar, né? Ó, mestiço, galetos, tem muitos. E uma coisa que eu sempre falo, que assim, que às vezes os clientes ficam, eu tenho muita questão também da parte fiscal. Então, eu vejo muita gente de restaurantes pequenos sofrendo, não sabendo o que está fazendo. Então, assim, o que a gente foca? Ajudar o que o cliente comprar, ajudar o que é melhor para ele naquela parte, para ele não entrar numa roubada, porque muita gente chega oferecendo coisa que não é correto. Então, assim, a gente fala que se a gente veio ao longo desses anos e as coisas vêm mudando muito, é ajudar o nosso cliente a se manter erguido e tá com tudo correto também. E eu faço muito essa parte. Por exemplo, eu vou em muitos clientes para fazer isso, para sentar, ajudar a melhor estratégia na compra, no como ele está agindo, até se ele está na opção correta. Eu vou dar uma pausa aqui. Isso não é venda, galera. Não é venda mesmo. O que eles estão fazendo aqui tem que ser bom para os dois lados. Não pode ser bom só para eles e aí eles saber que o cliente não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então eles estão pensando em, cara, eu perco um pouquinho, ajudo um pouquinho aqui, mas eu tenho ganho na longevidade. A gente estava, na última vez que eu visitei aqui com o Ricardinho, ele falou assim, cara, o Denis está fazendo agora umas promoções de cesta, e 2.000, 3.000 pedidos garantido, e eu não tá sem sacola, eu vou ter que correr para arrumar um estoque. E o que acontece? A gente corre, se nesse momento não conseguir, sem sacola não vai ficar, vai mandar a Lisa, mas nós vamos correr para entender a demanda, pôr na máquina e... Só que é um cliente de vocês que dá um salto. Só que o que a gente explica? Existe uma fila de espera para os pedidos, para os clientes que se programam. Sim. Então o que a gente pede? Vamos fazer uma programação, vamos fazer estudar junto quanto você está consumindo por mês, porque nessa projeção eu produzo para 3 meses, quando eu entregar o segundo mês eu já coloco um pedido para mais 3 meses, porque eu tenho os 40 dias úteis de produção, que hoje está em 40, 45 dias úteis, tá? Então... E não é muito, não é muito. Porque tem uma galera aí que promete menos e não te entrega. Hits também é um cliente, o restaurante Hits é muito conhecido e tá com a gente aí também. Eu vi Ligue, Mei. Sim,
Todos eles. Abraço. Mei, exato. Let's Cook, Sukiá. E o Netão é vários modelos de sacola. É, porque ele tem o açougue Açougue, hamburgueria. e a hamburgueria, exato. parrilha. Alemão SP. Gente, tem. O alemão do Parmegiana, né? É. Então, Então, tem o bar assim, do alemão e o alemão SP. A gente, separado. como eu falei, a gente está falando Dali. dos nomes que a gente. Roca, também, a gente parceirão, citou alguns Jazz, nomes. Padoca do Mani. Exato. Vamos olhar a parte lá de cima? Bora, Ainda, bora gente, subir. nós olhamos só um pedacinho. Aqui a gente tem a questão que eu falei para vocês do papel laminado. Então o que acontece? É produzido em cravinhos, certo? Na outra unidade. Caminhão vem uma vez por semana, o que é daqui vem para cá, daqui faz a distribuição. Do mesmo jeito que tem coisa produzida aqui, a gente leva para lá para fazer a distribuição para tentar minimizar a questão de frete para o cliente. Tem determinadas regiões que a gente atende sem frete, tem região que não tem jeito, que aí realmente o frete é por conta do cliente, tá? BFK, Let's Fit, sacos do sujinho, aí a gente tem todo o material. Lembrando que eles vêm com o carro lá do galpão, descarrega aqui para fazer o armazenamento. Padaria Cepam, todos os itens. Põe gigante, ó, Doc. Moça Esfirra, quem não conhece também, no podcast lá ela fala sobre uma questão especial na receita Você deles. colocou uma foto na embalagem. Botou uma foto na embalagem, praticamente. Top. As marcas Lecaim. enormes, né? Papilosni, tá bom, né? Papilosni, Lig. Beckett Netão. Potato, Tá bom de Fly frente, tá fraco. Sushi, Hambúrguer de rua, companhia do comércio, né? hambúrguer de rua. Aí assim, Bem legal. Olha o carro, que bonitão ali, ó. esse é uma das, né? Aí a gente tem os caminhões, os médios que fazem as entregas, e esses, dependendo dos lugares, e os grandões aí que aí fica transportando tanto para lá mão pra de cá. obra quanto da outra unidade para cá, tá? Quem assistiu o primeiro vídeo, eles têm uma planta também gigante como essa aqui, lá em Cravinhos, perto de Ribeirão Preto. E eles transmitem de lá pra cá uma parte da produção e de lá daqui pra lá, cruzam, porque fabricam coisas diferentes. E a paixão pro carro vai além, né? Você tava no stand da Fispal, Exato, a gente tava carrão lá da com o competição, carro da Ricardo. corrida, que aí, boa tarde, com o carro da corrida, que o pessoal tem até a questão de alguns clientes que entram com patrocínio pra estar lá em Interlagos. Na corrida, coloca o adesivo no carro, patrocina, e aí tem a questão de ir pros boxes, levar o cliente, Legal que demais tem isso. toda essa questão também, né? O Ricardo é o piloto. E ele tá liderando a competição esse ano. Tá liderando. E Tá o carro, liderando de ponta a ponta a competição. principalmente, é de produtos de delivery. Então, assim, quem tá tudo lá é delivery. todo mundo da alimentação, que tem que acelerar o delivery. Tem que acelerar. Tu ouviu? Isso vai ser legal. Dia Tem 1 que acelerar o do 8 nós delivery. estamos lá pra gravar esse negócio aí. Já. Vai ter corrida agora, né? Agora, 1 do 8. 1 do 8, nesse final de semana. Vou lá com eles. Vamos ter que ir lá com eles, vamos ter que ir lá. Pra gravar o Ricardo lá. E ele Gente, bateu o carro ainda. O Ricardo ainda fez a façanha de bater o carro, corrida antes da Fispal. Pra ferrar tudo. Antes da Fispal, bateram nele, exatamente, teve que arrumar o carro Você viu como é correndo amanhã, ó? pra ir pra... Eu falei que ele bateu. a Não, mãe mas corrigiu. Eu bateram falei, não, nele. bateram. Entra Não, no bateram. YouTube, entra no Tem vídeo, YouTube e tem vídeo. assiste a É que corrida. eu quis zoar Gente, eles. outra coisa que às vezes o pessoal não sabe. Todo mundo consegue assistir a corrida pelo YouTube nas datas. E o pessoal, quem não consegue ir lá no Autódromo de Interlagos para assistir dentro dos boxes, a arquibancada é grátis. Então as pessoas não vão ver as corridas porque às vezes não sabem. Não tem A informação. arquibancada é gratuita. Dá pra ver eu não digo essas corridas grandes, mas assim, que nem a AMG, as corridas da Mercedes, que acontecem no mesmo dia que ele corre. A Porsche Dá lá. pra ir tudo e ficar na arquibancada e não paga nada. A gente depois coloca um calendário aí. Isso aí ficou legal, hein? Você como, assim, né, gestora aqui de operações, deu pra ver quantos funcionários são hoje aqui, ao todo? Aqui na planta de São Paulo a gente tem em torno de 80 funcionários. 80 funcionários, 80 funcionários. uma expedição gigantesca. Exato. Que Graças dica você daria, assim, pra quem tá, mesmo que seja um restaurante, mas uma dica de gestora, pra quem tá começando agora, tá tendo dificuldade em gerenciar, gestar a operação, que dica você daria? Gente, não desiste. Eu falo que se eu abrir meu Instagram, até pelas conversas, né, o que vem é só coisa ruim.
E cada vez que eu saio para fora, e quando eu vejo isso, eu vou para fora para a fábrica e eu vejo os nossos colaboradores. Então é que assim, a gente não gravou, mas todo mundo, a gente tem uma proximidade muito grande e eu falo, não, o mundo não está perdido. Não existem pessoas só que não querem. Existem muitas pessoas que querem, que dão o seu melhor. E eu falo que graças a Deus muitas dessas pessoas estão conosco. E eu tenho prazer em falar isso assim, porque você viu a gente no primeiro vídeo falando o tempo que o André tá com a gente, nossos operadores de máquina também, muitos funcionários, até já quem saiu, mas que ficou 20, 25 anos, que é porque se aposentou. Nós não temos uma grande rotatividade. Eu falo que assim, entenda também o teu colaborador, porque às vezes assim, as pessoas hoje, elas não querem entender nada. Então às vezes um colaborador não pode ficar por um determinado horário. Eu procuro entender o que está acontecendo. Qual é o problema que ele está tendo para que eu ajude ele e que no outro dia ele possa me ajudar, porque é uma troca. E eu falo que ninguém está trabalhando para ninguém trabalha para mim, ele trabalha para ele, porque é para as vontades dele, para sustento da família dele, da mesma forma que eu também trabalho para isso. Lembra que eu falei, a gente começou com uma máquina, a gente conquistou todo mundo junto, então isso é uma conquista de todos. Quando a gente fala que a Ricapel é uma família de verdade. Muita gente fala, não tem que ser família. Não, nós somos uma família. E qual você acha que é o tempero para fazer com que essas 80 pessoas, né, se tornem essa grande família? Gente, é a proximidade. Não existe diferença. Aqui, se eu tiver que carregar um caminhão, eu carrego, todos eles sabem. Se eu tiver que ir para a máquina, eu vou. Eles já me conhecem. Se eu tiver nervosa com alguma coisa de lá de dentro, eu vou para a produção para ajudar eles, para me tranquilizar, para ver o processo, para ver a coisa acontecendo, que aí eu fico mais calma com tudo. Eu acho que assim, é a gente focar no que a gente quer, ter a determinação que a gente alcança o que a gente quer conquistar. Traduzindo, cultura. Nem a empresa chega desse tamanho, com esse volume de pessoas, sem cultura. Porque não dá para a Tati microgerenciar, não dá para o Ricardo estar ali microgerenciando. Ele começou sozinho. Todas. Eu não trabalhava. Eu vim para cá, nós estamos falando de 28, o Ricardinho tinha acabado de nascer, tem 21. Quando eu vim, a Ricapel tinha 8 anos. Quando eu vim trabalhar com ele, justamente porque nós não tínhamos condições. Então eu trabalhava para que se a Ricapel não vendesse, ter o meu salário. Estava ali junto, aportando como família. E trabalham como família até hoje, porque tá, os filhos porque aqui é o nosso ganha-pão, eu tenho que trabalhar para sustentar minha família. É legal demais, porque muitos restaurantes têm esse formato de começar com alguém na chapa, no fogão, e quando vai crescendo, a família vai ajudando e vai colocando, e cresce. O Seringueira é isso. O Seringueira tá lá, eu não vou falar a idade, que senão eu vou me perder, assim vai ficar bravo, mas há muitos anos, papo de 20 para 30 anos, com uma marca forte estabelecida que o pai trouxe até onde deu, passou para Simone e para o Luiz e eles, Você sabe que às vezes na feira os clientes falam assim, mas eu sou pequenininho. Não pensa assim, é o que eu falo. Hoje ele é pequenininho, ele vai ser atendido por nós da mesma forma. Todo grande foi pequeno. E eu vou te falar uma coisa, muitas vezes eu deixo meu serviço aqui, se o cliente precisa, eu vou lá no cliente, eu vou atender ele, o Ricardo vai. Então assim, nós somos muito presentes em tudo isso e querer entender a operação de cada um para estar junto com todo mundo e ver chegar também aonde a gente conseguiu chegar. E tem que cuidar de todas as pontas, galera. E ela deixou claro, quem assistiu todos os vídeos, para fechar esse vídeo daqui, se você assistiu todos, a gente frisou nesse aqui principalmente, cuidado com a equipe, cuidado com o cliente do outro lado, cuidado com o cliente do cliente quando coloca as coisas. Exato. Então, assim, o fato de você cuidar de todas as pontas envolvidas te faz administrar uma cadeia que só cresce. Exatamente. Por isso você tem cliente com 27 anos com você. Exato. Você tem cliente que vai testar em outro lugar e volta. Vários. Por conta disso. Não vamos citar nome, mas vários. Por conta disso. Então, porque o cliente fala, você aumentou o preço, aí o cliente vai embora. Aí ele chega em outro lugar e ele não tem a mesma coisa que ele tinha aqui, o padrão, o atendimento. Porque eu falo, tem a questão do atendimento, do que você precisa. Quantas vezes, na época de Natal, nós vamos falar de loja de roupa, o Ricardo pegava 15 motoboy para sair com 200 sacolinhas para cada loja da Conexão, porque a loja não podia entregar o presente de Natal sem a sacola. Então assim, e ele não tinha problema, ele falava, ele não pode ficar sem sacola, não importa se eu vou ter prejuízo ou não, eu vou atender o meu cliente. O foco é esse. Para finalizar esse vídeo, se você tá com sacola genérica assim, ó,
sem nada, você não tá trabalhando pra tua marca, você não tá se ajudando na técnica. Exatamente, trabalha assim, ó. Chama a atenção do seu cliente. Bora mudar pra fazer brand. Bora mudar. Os grandes já estão assim. Não é que nem a gente tem uma história também lá do Cook, no podcast, que vocês podem ver, que ela fala que quando a Vera foi vender as primeiras 3.000 sacolas, ela falou, meu Deus, mas 3.000 sacolas durou 1 ano. Hoje dura 1 mês e meio. Que da hora. Isso é muito legal, tá fazendo o cliente crescer junto. E aí eu vou deixar para vocês aqui os links da Ricapel, os contatos. E você que tá nesse formato aqui personalizado, cara, faz a conta. Quanto você tá pagando por saquinho? Quanto tá um saco hoje personalizado? Não com você, mas a média de mercado. Vamos pensar num tamanho. Se ele for comprar numa loja de papelaria, ele vai pagar R$1,50 em cada um. Personalizado, ele vai pagar 70 centavos, 80 centavos. Tô chutando assim, sabe? É isso. Pequena quantidade, 100 unidades. Ele vai ligar uma cor, você vai ter mais. Ele vai chegar a pagar R$1,50, que é a mesma coisa que ele paga. Exato. E o da hora é o seguinte, pessoal, que você tem que fazer a conta. Isso aqui, o teu cliente não tem você na mesa. Ele tem o teu produto. O que chega primeiro? A gente pensa restaurante. E aí você tá o Rafael Silva, que é o inventor desse método da tríade do delivery ali. A gente vê comida, embalagem, motoboy. O teu cliente avalia motoboy, se a entrega foi rápida, isso aqui muitas vezes na sua loja é o iFood que faz. Embalagem, por último a comida. A tua embalagem chega na frente. Ela vai falar se o teu produto é bom ou não. Se o teu produto está posicionado em prêmio, barato, caro. Por quê? Abre um iPhone e me fala qual a sensação de abrir um iPhone. Agora, teu lanche está chegando como? Assim? Ou assim? Qual que vale mais? Qual que você acha que chega na casa do cliente com mais valor? Vou deixar os links aqui para falar com a equipe. Você fez uma pergunta. Fazer essas contas na sua loja, com os seus números, com o time da Tati. Quem faz isso? Oi? Eles ajudam a calcular? A quantidade ajuda. Ajuda a calcular a quantidade. Você sabe que você me fez uma pergunta sobre a questão do iFood, né? E quando o iFood começou, a gente já produzia, tá? Sacolas para restaurante, esse tipo de coisa. E o iFood chegou a fechar a coisa conosco para ficar dentro do marketplace deles. Só que o que acontece? O iFood, ele coloca a marca dele, então assim, ele tem o percentual e o cliente não está divulgando a marca. Nós fornecemos alguns meses e, como eu falo, nós temos um foco. E o foco da Ricapel é a marca do cliente, não a marca nem do iFood, nem do cara, porque o iFood não é o restaurante, então eu quero fixar o restaurante. Então, depois disso, nós não fizemos mais pro iFood. Para nós não é interessante, porque eu quero que meu cliente faça com a marca dele, não com a marca do iFood. Ele tá fazendo com que o iFood cresça cada vez mais e a marca dele não. E o iFood já chega antes, isso não. A gente fala, né? 99, sim. 30. Seja o iFood é propulsor, né? Tipo o Bombril, né? É o Bombril do mercado. Exato. Quando a gente fala do iFood ali, não tem como você estar fora dos marketplaces. Não. Porém, eles já estão na frente, ele já está no aplicativo, o cara fez o pedido por lá. Você tem que trazer uma impressão de você. A sacola é tua. Não, e ainda se ele... E ainda tá naquela massa. Não, outra coisa que eu vou te falar, se ele desse a sacola pro lojista, ok, mas não ele vende. Então, eu ponho lá dentro, ele tem percentual, ele vende pro cara, então assim, ele não tá dando. Então, por que você tá fazendo propaganda dele? Faz a sua propaganda. Tem que gastar um pouquinho mais. Exatamente. Tem que gastar um pouquinho mais. E aí é o seguinte, você pode usar, se você tem muito volume, a tua embalagem também tem valor. Tem um case aqui no próprios vídeos aqui no YouTube, o Falaguaça fala que levantou um capital para fazer uma caixa de Copa do Mundo, colocando patrocínios. Exatamente. Mas tem muita sacola com patrocínio. O iFood junto com o papel. Sim, então. O iFood é um patrocinador, mas a Coca-Cola, Sadia, Hellmann's, gente, eles têm verba, Seara. O Sampa tá ali com a Hellmann's. Vocês mesmo têm que buscar
buscar isso porque eles têm uma verba e aí nós só vamos imprimir com tudo junto. Vai ser feito clichê e vai imprimir o lote e normalmente o patrocinador é quem entra com o valor. Tem muito isso. Marcas de azeite, é que o pessoal precisa buscar esses patrocínios de marketing que estão aí no mercado. A própria 1900 tem um azeite pequenininho aclopado na caixa. Nós já fizemos muito eu esqueci o nome de uma marca que é ali da Moca, que tem o azeite, tem a massa, e eles fazem muito isso. Tem essas conexões. Galera, foi uma das visitas, isso aqui é fábrica, galera. Bom demais estar num chão de fábrica, como diz a máxima ali, e ver o cuidado das embalagens, ver a galera, ver o tamanho disso aqui. A Capel é uma empresa seríssima e que tem um projeto muito legal para ajudar quem está começando, que é o core aqui. Você que está começando, tá aqui os contatos embaixo. E te vejo no próximo vídeo. Já, pô, viu todo esse vídeo, não tá inscrito ainda, você tá de brincadeira, não tá? Tô nem falando mais nada. Tchau. Delivery Ativo, o canal que fala tudo sobre delivery para quem vive de delivery.